oração é a principal chave para abrir os tesouros celestiais. Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Fé e Finanças. Estamos no episódio número 42 e ontem eu fiz aqui uma introdução a respeito do nosso propósito. Essa semana nós estamos falando de 40 dias de propósitos e resultados com Deus, que nós vamos iniciar no dia 2, amanhã, quarta-feira. E durante esse propósito nós temos 4 objetivos principais: oração, jejum, palavra e semeadura. Durante esses 40 dias você vai ter um momento especial para você oferecer a Deus um momento de jejum, não vai deixar de orar durante todos os dias, não vai deixar de ler a palavra todos os dias, e vai preparar para o final desses 40 dias uma semente para você plantar. É a semeadura que você vai investir pensando naquilo que você deseja para a tua vida. Semear é você, como diz Michael Murdock, é você muitas vezes esvaziar o teu presente para preencher o teu futuro. Todo aquele que planta, ele vai colher. Então, nós vamos falar a respeito de semeadura, porque semeadura não é apenas dinheiro, como muitas pessoas elas pensam. Muitas vezes quando você colhe aquilo que você planta. Então quando você planta amor, você colhe amor. Quando você planta alegria, você colhe alegria. Quando você planta esperança, você colhe esperança. Então semeadura não é apenas dinheiro, como já vem muitas vezes na mente de alguns. E nós vamos estar falando sobre isso durante esses 40 dias. A partir do momento que iniciarmos o propósito, todos os dias você vai receber uma palavra falando a respeito desse propósito, vai receber um devocional diário a respeito desse propósito dos 40 dias. Ontem, como eu disse, nós temos os 4 propósitos: oração, jejum, palavra e semeadura. E hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito da oração, já para preparar você como fazer esse momento de oração durante esses 40 dias. Você vai escolher um momento e que seja de preferência todos os dias aquele mesmo horário, naquele mesmo momento, que você programe, ou talvez na primeira hora do dia, ou no momento antes de você ir descansar, na última hora do seu dia, já preparando para o dia seguinte, mas que seja um momento fixo. Por quê? Para você criar o hábito de orar todos os dias nesse mesmo horário. É como um encontro. A palavra de Deus do Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 5 em diante, Jesus nos ensina como orar. E eu quero compartilhar com vocês aqui o que Jesus nos ensina. Primeiro ele diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, a primeira coisa que você precisa entender na oração, que não é a forma que você, o quanto você vai gritar, o quanto você vai falar alto, para que os outros vejam. Ninguém precisa ouvir a sua oração, ninguém que está à sua volta precisa ouvir aquilo que você está falando. Deus, Ele quer ouvir a tua oração, e ela precisa ser sincera. Por isso que a Bíblia diz: entra no teu quarto, escolhe um lugar, um ambiente que seja um ambiente calmo, tranquilo. Talvez você diga: pastor, mas eu não tenho esse ambiente na minha casa. Eu já ouvi muitos testemunhos, muitos relatos de pessoas que conseguiram criar o hábito de orar, por exemplo, dentro do banheiro, no momento de tomar um banho, sabe? Era o único momento. O problema é que às vezes nós achamos que a oração ela tem que ter um método, um jeito de você orar. O que Jesus está ensinando aqui é que a forma é simples.
É você falar em secreto com o Pai que vai te ouvir em secreto. A sequência ele diz assim, ó, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que peçais. Não adianta ficar repetindo todos os dias a mesma coisa, sabe? Aquela oração repetida, aquela, sabe, que você vai falar 50 vezes a mesma coisa. Não. A oração, ela precisa ser um momento de intimidade. É um momento de conversa. É como um amigo que você encontra todos os dias. E este amigo, de fato, quando você abrir a porta do teu quarto e entrar, ele vai estar lá, esperando para falar com você. É só você entrar nesse ambiente secreto e chamar por ele, pelo Espírito Santo. Ele é o nosso amigo, ele é o nosso melhor amigo. Então chama por ele, pede para ele. Quando você for orar, um conselho que eu te dou, você ora a Deus Pai em nome de Jesus com a ajuda do Espírito Santo. Entra no teu momento de oração e chama pelo Espírito Santo, pede por ele, diz: Espírito Santo, vem, me ajuda a orar como convém. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos ajuda a orar como convém, porque nós somos tão falhos que nem orar nós sabemos direito. Então o Espírito Santo, ele nos ajuda. E como eu disse aqui, não se prenda, sabe, como um ou outro ora. A oração, ela é muito particular, ela é muito individual, é você e Deus, é uma conversa. Como é que você se expressa com Deus? Eu posso usar um exemplo. Eu gosto muito de por exemplo, digitar as minhas orações. Em muitos momentos dos meus devocionais, eu faço isso, eu digito as minhas orações, porque eu consigo me expressar muito melhor quando eu estou escrevendo. Então, é uma maneira de eu colocar realmente para fora aquilo que eu quero falar com Deus. Porque muitas vezes numa oração falada, eu não consigo expressar totalmente aquilo que eu estou sentindo. Mas quando eu começo a escrever, eu começo a expressar verdadeiramente o que está dentro aqui, o que eu preciso colocar para fora. Isso não é tanto para Deus, porque Deus conhece até a intenção do meu coração, mas é para eu colocar para fora realmente aquilo que está dentro. Então é importante você, no momento de oração, você entender que é a tua forma de se expressar, é a tua forma de falar. Tem gente que já não consegue orar de maneira calma, tranquila, silenciosa. Tem gente que já é mais, sabe, explosiva. Amém. Mas do teu jeito, da tua maneira. Não precisa imitar ninguém. Não precisa fazer igual aquele A, B, C, aquele pregador, aquele cantor. Não, é do teu jeito. Você precisa entender que a oração é muito individual. E cada um precisa se expressar da sua maneira. Por exemplo, ontem estávamos na estrada. E para mim estrada é terapia, porque às vezes no momento da estrada a gente está pensando e em pensamento você vai falando com Deus. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo aconselha orar em todo tempo no Espírito, ou seja, sabe, a oração é aqui dentro, é você falando com Deus aqui dentro, no teu espírito, no pensamento, conversando com Ele, ouvindo Ele responder, é muito individual. Então eu não vou chegar aqui e dizer para você, existe um método de você orar para que dê certo, para que você tenha resultado. Não, a Bíblia ela nos fala que a oração é você e Deus, é no secreto, é você e o Pai, falando com o Pai. Como é que um filho fala com o Pai? Primeira coisa, com honra, com reverência, com respeito, com temor. Ou muitas vezes o filho, à medida que ele vai tendo mais intimidade, ele quebra os protocolos, ele já fala com mais liberdade, já chega na casa do pai de forma diferente. Então cada um tem uma maneira de falar com o Pai. É dessa maneira que você precisa falar com Deus. Espero que esta palavra ajude você a criar a partir de hoje um hábito de oração. Escolhe um horário e fala com o Pai, porque com certeza o Pai está pronto para te ouvir. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos teus filhos que estão acompanhando o programa durante essa semana, de perto ou de longe. Estamos nos preparando para iniciar esse propósito de 40 dias de oração,
de jejum, de palavra, de semeadura, que serão dias, meu Deus, de transformação na vida de todos aqueles que aceitarem esse desafio e entrarem nesse propósito conosco. Então abençoa os teus filhos que estão ouvindo esse chamado, desperta-os, meu Deus, para entrarem nesse desafio. E aquele que talvez nem orar ele sabe como convém, que a partir desses 40 dias ele possa desenvolver esse hábito de oração e possa ter comunhão contigo e receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu espero te ver amanhã no programa, se Deus assim nos permitir.